Quando eu comecei a escrever e a publicar as minhas crônicas e artigos aqui no Facebook, isso em 2017, eu segui uma pauta ditada pelo Queiroga e pelos vereadores que tinham rompido com o governo municipal e que se diziam oposição. É que eu tinha aderido à candidatura do Queiroga, prefeito, e ele se consagrara em segundo lugar. Até saudei a juventude daquela composição da legislatura, não é? E vi no rompimento daqueles vereadores com o executivo uma luz para se consertar o que tinha sido mal construído ao longo de mais de 60 anos. Um parlamento com papel trocado com a função de subsecretaria de governo. Além disso, eu vi também como que um prenúncio de uma nova era, a da oposição ativa e participativa. Até então, a oposição tinha sido omissa e sem nenhum compromisso com o município. Não sei se era isso que os vereadores, aqueles 5 vereadores, queriam. Mas hoje eu estou certo que faltou, da parte do Queiroga, vontade política ou aptidão para a liderança. E perdemos o trem da história, o bonde da história, como se diz também. Dizem os estudos comportamentais que chefe é uma coisa, líder é outra. Eu recebi de alguns internautas a observação naquela ocasião, uma observação nem sempre amistosa, de que as pautas que eu seguia, elas não visavam a correção de rumos no governo, nem a discordância de procedimentos, mas tinham como fito, como objetivo, a barganha por cargos e vantagens. Eu entendi como parcialmente procedente, ao menos no que tange a falta de foco, o foco da coisa pública, não é? No entendimento do interesse da coisa pública. Eu analisei tudo sozinho e decidi que seguiria uma pauta própria e independente. E defini como objetivo dessa minha pauta, seria analisar e debater a realidade política nossa e como integrante dela, como participante dela. E não me apresentei como líder político em busca de mandato. O meu papel seria o de fomentar o debate da realidade local. Aqui eu faço uma digressão e me dirijo especialmente à juventude, às meninas e os meninos jovens de 14, 15 anos de idade. Aristóteles é um filósofo grego, nascido há 2.600 anos mais ou menos. Ele disse que um cidadão omisso é um mau cidadão. Por isso eu me esforço para não me omitir. E entendo como mau cidadão aquele que só aparece em tempo de eleição. Porque a vida dos concidadãos não para no período em que não há eleição, ela continua, né? E a vida continua a melhorar ou a piorar, dependendo da atuação do governo que se elegeu. E um governo livre para fazer o que bem quiser, vira tirano. Aliás, a minha formação política, e continuo falando aqui especialmente para as meninas e os meninos jovens, a minha formação política, não digo isso para me emular, ela começou aos 13 anos, lendo o quê? Os discursos de Cícero no Senado Romano. Cícero nasceu há 2.100 anos atrás. A Defesa de Milão foi a primeira coisa que eu li, né? Depois eu li a Defesa de Ártigas, a Defesa de Murena, e li também as Catilinárias, né? Que essa me levou mais tempo e me empolgaram também e me ensinaram algumas coisas, como com o conceito de coisa pública, não é? Bom, agora volto. A conversa é um marco civilizatório, né? E com isso todos concordam. Então, dentro do meu plano para a Bahia Formosa, um plano que eu esbocei há mais de 50 anos, não é? Eu tinha esse plano aqui, eu tinha esboçado isso há mais de 50 anos. Eu fiz constar, então, o projeto midiático, não é? Subdividido, esse aqui, a literatura é muito antigo, está meio parado, esse aqui da UFRN também está meio paradão, está parado, boicotado pelo prefeito, e esse aqui, o projeto midiático, eu subdividi, era um projeto de um plano, o projeto, o subprojeto, era análise da realidade, conversa franca. O que nós estamos conversando é sobre análise de realidade, não é? Então, eu coloquei isso
planejei isso, programei para usar usando as plataformas que a web nos ofertava. O objetivo desse meu projeto midiático era provocar o debate político, né, partindo dos fatos e da realidade administrativa do município. Então, para isso, eu coloquei em pauta, escrevi durante esses 4 anos, mais ou menos, várias coisas, como, por exemplo, o modelo de apropriação da coisa pública na administração municipal, a omissão dos partidos na formação dos seus quadros, o assédio moral como moeda de cooptação dos servidores públicos e dos eleitores, o desvio de função do parlamento, da Câmara de Vereadores, a falta de planificação na administração pública, a omissão da oposição, né, para corrigir os desvios da administração municipal e em propor rumos, né? O desvio da natureza jurídica da prefeitura, ela é uma autarquia, mas é usada como extensão da cozinha dos prefeitos. Depois, outro tema também, o sequestro, o papel dos partidos políticos usados como moeda para receber favorecimentos, né? E decorri sobre esses temas aí, mais outros, ao longo desses 3, 4 anos últimos. Agora está na hora de se fazer um balanço com o objetivo de se consertar o que tiver de ser consertado, se tem conserto. Dezenas de vezes eu insisti que meus escritos visavam o debate. Os internautas suspeitavam que eu queria mídia, ibope, emprego, aparecer, ser visto, mas não entenderam que é pelo debate que se constrói a cultura, ou pelo menos não se convenceram do meu propósito. Muitos não debateram, outros se omitiram ou desprezaram mesmo, ou não debateram porque não sabiam. A falta de visão sociopolítica, ela nos prende ao debate dos nomes dos líderes e impede da gente de ver o coletivo, o bem comum, como tema para se conversar. Por isso, os eleitores e candidatos entram em confronto de 4 em 4 anos, eles brigam, separam as famílias. E turvar a imagem do adversário, né, manchar, sujar, vira objetivo. E até as pessoas mais simples enxergam nisso um despropósito e pedem, parem com isso. Eu até faço coro com essa minha gente. Parem com isso. Bom, as ferramentas oferecidas pelas plataformas sociais, elas permitem esse debate, lá tem os comentários e tudo mais. Embora tenha a reação, que é aquela do coraçãozinho, daquela mão, da cara feia e tal, mas essa reação ela tende a dispensar a conversa pela comunidade que ela oferece. Bom, Baía Formosa é um município com um índice muito alto de analfabetismo, né? E a interpretação do texto vira uma barreira quase intransponível para o debate. E da minha parte eu não tenho o domínio da linguagem que as plataformas da web sugerem. E isso certamente deve ser considerado nesse meu balanço aqui, diante do insucesso desse projeto midiático, sobretudo análise de realidade. Bom, esse que eu publico no Facebook, etc., né? Os fatos trazidos para o debate sociopolítico, eles eram sequestrados pelas torcidas, as torcidas pró e contra a administração. E aí passava a ter ataque pessoal, ridículo, palhaço, patético, parcial, frustrado, ressentido, pirado, doente, carente, não é daqui, não mora aqui, não pode dar pitaco, onde ele quer chegar. E essas coisas substituíram o tema que eu aventava e dispensou a análise e a conclusão, que é isso que a crítica leva. Muitos até me perguntaram de que lado você está, e mais recentemente, e muito estranhamente, até exigiram imparcialidade. É engano, eu tinha como propósito debater como integrante da sociedade, não como acadêmico ou pesquisador. E eu sempre me inseri, tanto no plano nacional, como no estadual, como municipal. Eu tenho posição, eu tenho ideologia, eu tenho uma posição definida. Não sou imparcial, não sou, até penso assim, apolítico, não, eu sou apartidário, entendeu? Eu sou um homem político, eu sou um animal político, como diz o filósofo Aristóteles. Bom, a falta de motivação ou a apatia pelo debate tem muitas razões, mas a cultura política focada na prevalência do bem particular sobre o bem comum
essa questão deve ser debatida por quem se interessar em mudança. Mudança quem faz é a sociedade. As ciências sociais, as ciências políticas já definiram isso, já estudaram, já disseram não, que nenhum indivíduo muda a sociedade. O grande engano é o do messianismo, aparecer, sou eu vou transformar, e não transforma. Só quem transforma a sociedade é a própria sociedade. Bom, eu constato aqui, registro, que as redes sociais já se tornaram um ambiente muito agressivo. E vejo também que a baixa escolaridade ou a ausência dela podem bloquear o entendimento dos temas propostos para o debate, embora não iniba a ameaça física, até de morte, que eu recebi, o baixo calão e a calúnia. Finalmente, devo considerar que aqui a questão das ideologias políticas. Em Bahia Formosa não incide aquela macro divisão esquerda-direita, né, como consagrado no cenário nacional e internacional. E os partidos que têm diretório aqui no município não se identificam com a postura ideológica original. Era isso que eu queria conversar com vocês, mas continuamos ligados por Bahia Formosa, com Bahia Formosa e em Bahia Formosa. Muito obrigado pela atenção.